uma questão que nós temos que lembrar é com relação ao excesso de força. Por exemplo, quando você coloca força no tronco aqui, ó, para liberar, como você disse, a postura, a movimentação, por exemplo, eu venho e golpeio, ou eu venho primeiro e depois golpeio, percebe a diferença? Ou então, eu venho e golpeio, são todas as movimentações diferentes. Então, é muito importante você saber como que você vai trabalhar isso, quer seja no tronco ou quer seja no braço. Porque se você usar, por exemplo, essa força no braço, significa que quando você fez, você passou, abriu o centro para o seu adversário. Aqui sim, o som ele tem que ser curto, reparou? Um som contido, um som que vibra para dentro do boneco. Claro, mais uma vez, cada boneco vai ter o seu som. Então, tem duas questões que eu queria colocar aqui que são importantes. Primeiro, por exemplo, né, as movimentações diferentes foram mostradas, vale a pena rever o vídeo quem não viu a variação. É a mesma coisa, não. Cada movimentação mostrada, como exemplo, foi diferente. Foram 3 exemplos colocados pelo mestre Yamamura. A outra coisa é que muita gente demonstrando no John, você vê, muitas vezes a pessoa coloca mais força no braço, né, do que no tronco. O que, né, se pensar um pouco, realmente não faz sentido, porque eu quero passar pelo braço, eu quero usar o braço para chegar no tronco. Então, a energia maior vai estar aqui e não aqui. Então, isso é muito importante para entender como você usa melhor a ferramenta. E uma outra coisa é entender esse excesso de energia, de fato, né? Então, por exemplo, se eu faço algo assim e depois vai levar para cá, se eu vou fazer o boneco que me segura, mas se eu não souber o limite disso, vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou embora. Então, eu tenho que ser capaz de entender qual é o limite disso para, se precisar, eu trocar. Então, eu tenho que ter clareza de qual é o limite de braço, qual é o limite de tronco, até onde isso vai, como se transforma, para poder voltar. Então, é bem interessante e eu acho que vai poder ser mostrado bem também com outra pessoa. Exato. Então, ali o grão-mestre Léo ele aborda, né, essa questão do uso da energia. A gente tinha comentado que em algum momento ele ia abordar, né, que é exatamente essa exploração, né, da energia apropriada. Então, estou aqui com o tutor Rodolfo, por exemplo. Então, esse exemplo do PAC ele é muito clássico até, né? Quer dizer, a pessoa golpeia, né, golpeia com a outra mão ali, por exemplo, e você vai me acertar aqui, né, e aí, em cima da energia que você faz, que é uma energia de golpeamento, eu reajo com uma energia excessiva. Ou seja, porque eu estou muito sintonizado, às vezes, com a agressividade do outro. Né? Então, você para golpear, você está vindo com energia aqui para mim. Se você pisa e golpeia, né? Por exemplo, você vai fazer isso. Né? Então, em cima disso, eu preciso o quê? Ter a apreciação do seu movimento e saber como usar o seu braço para poder, em cima dele, fazer alguma coisa adequada. E não simplesmente reagir também no desespero e fazer. Agora, nesse caso, está funcionando. Mas foi, né, a ideia é o quê? É você golpear e eu fazer uma coisa que exagere o movimento para a sua outra mão. Falar a importância, você colocou e foi mostrado pelo grão-mestre. Né? Você vê, Rodolfo, seria ideal para o Rodolfo pisar e socar. Exatamente. Só isso aí, porque ele socou sem pisar. Então, exatamente. Isso é importante. A questão principal é o quê? A pessoa vai golpear, né? E esse é o ponto que a gente está colocando. Eu até vou ver a câmera aqui, se a gente consegue pegar o pé, né? É importante o quê? A pessoa saber pisar para golpear. Então, você pisa para golpear. Né? E golpeia na minha distância. Aqui, ó. Pode me acertar. Isso. Né? Então, esse pisar e golpear é o que o grão-mestre está comentando. Você pisa e traz a energia do chão. Né? E em cima disso, eu preciso ter uma ação apropriada. Então, você pisa, golpeia e eu vou, em cima disso, ó, vai. Ó, em cima também vou pisar e agir apropriadamente. Para, por exemplo, brincar aqui com o PAC, né, que a gente está fazendo várias vezes. O ponto principal aqui é a energia apropriada, ou seja, nenhum exagero, sempre apropriado. Porque o mais comum é o exagerar. E ao exagerar, a outra pessoa golpeia. Né? Ela retoma o centro. O principal ponto é saber como tocar no braço da outra pessoa, né? Ele golpeia, eu saber tocar no braço dele e fazer boas leituras. Ou seja, usar o meu braço não como um instrumento de agressividade, por exemplo, mas como um instrumento de leitura. Né? Eu não estou interessado
em fazer qualquer coisa que você fizer, eu simplesmente, né, agir agressivamente aqui em cima de você. O artista marcial está interessado na relação. Né? Se tem uma pessoa me golpeando, como é que ela está me golpeando? Qual que é o motivo dela estar golpeando? O que o corpo dela está fazendo? Né? Então, aqui, por exemplo, o caso que o Pater Nostro, ele está com uma energia, eu já desviei essa energia dele para lá, ou ele está indo para lá. Né? Qual que é o próximo movimento dele se ele quiser recuperar a linha? O que você vai fazer? Você reposicionou o centro. Em cima disso, ó, vamos virar ali para a câmera ver. Em cima disso, eu preciso o quê? Também preciso me reposicionar. Se eu ficar aqui, eu só apanho, né? E eu não tenho distância. Então, em cima disso, o meu braço, que antes estava atuando em cima de um golpe, ó, eu preciso agora transformar o meu braço numa espécie de antena, de radar, né, que vai fazer a leitura do seu. Ó. Ao você golpear, eu vou usar o meu braço para poder ler o seu corpo. Então, esse é um ponto importante de precisão que precisa ser feito, o boneco te ajuda e que o praticante, o artista marcial, precisa ter claro. Como transformar a energia do seu braço, seja a energia para golpeamento ou uma energia para leitura. Porque tudo vai derivar da sua capacidade de ler o outro, né? E ler o outro corporalmente, né? Com o tempo, você pode refinar isso até no olhar. Você vai pelo olho, você vai perceber mais ou menos como é que é. Mas só é possível, de fato, agir quando você encosta na realidade. Quando você... eu posso daqui, ó, antecipar que ele vai pisar porque ele já deu sinal. Ele vai golpear com essa mão, eu estou vendo. Mas eu só vou realmente entender o tipo de energia que ele está me dando quando ele golpear, ó. E aí agora eu sei que eu tenho isso, por exemplo. Eu sei que eu posso usar, tá vendo? Tem uma energia dele que está me empurrando para cá, ó. Eu posso usar isso a meu favor para pegar o joelho, né? Posso fazer outras ações que ele próprio está pedindo, né? Que ele está me demandando, e não eu que estou escolhendo. Né? E isso é um ponto muito sério na arte marcial. Como fazer ações legítimas. Legitimadas por quem? Por ele, pelo meu adversário. O meu adversário é que me pede o que eu devo fazer para ele poder ter a resposta que ele está pedindo. Se eu ajo em cima, ele me golpeia, e aí eu quero golpear ele também, ó, o que eu consigo com isso? Eu consigo, chego nele, mas ele chega também. Então aí é o famoso quem é mais forte fica de pé. Né? Não é o que a gente quer. Né? Se fosse para isso, não precisava de arte marcial, né, mestre Felipe? Se fosse para ser quem é mais forte ganha, não precisava de arte marcial. A ideia aqui é a qualidade do seu movimento na leitura de outro ser humano. Daí a importância do processo sistêmico. E na ordem que a gente tem. Você vê que o boneco ele vem num momento do sistema onde o praticante já teve tempo de explorar o limite de cada movimento na mão livre. Isso é fundamental. Porque, por exemplo, se eu, como praticante, não entender o limite que eu tenho aqui, eu ficar eternamente indo até lá, que não precisa, eu não vou conseguir explorar o braço do boneco, com o som que ele tem, também me dá um limite. O limite do movimento desse braço para cá é esse. É esse espaço pequenininho. Mexeu isso aqui. Só um pouquinho. E o som é isso aqui. Se o braço chegar aqui e eu jogar mais pressão, estou desfixando. Meu braço tem que parar ali. Para eu ser capaz de poder fazer isso aqui. Ó. Eu não preciso mais que isso. Só isso. Se eu fizer isso aqui, ó, até tem jeito, você vai precisar. Tem que cobrir só o limite necessário para poder chegar aqui. Ou se eu vou fazer o contrário, só esse limite. Que é o que passa. Eu não preciso mais disso. Eu só preciso que o braço vá um pouquinho para lá para essa mão transformar. Para isso eu preciso construir primeiro o meu limite de cada movimento, para eu poder abordar o limite do outro. E aí legitimo o movimento, como foi colocado. Então isso é muito importante, é uma construção. Tem tempo. É a construção da habilidade, a construção de um movimento efetivo. Esse é o processo de um sistema.